Graça e paz seja com todos vocês agora, nesse momento. Quero trazer uma mensagem de Deus para a tua vida, nesse dia de hoje. Não importa a hora que esse vídeo chegar até você, a hora que chegar o Senhor querendo falar contigo, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra Lucas, capítulo número 22, do verso 54, amém? Que fala assim: então prenderam Jesus. Então prendendo, levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. E havendo-se acendido um fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se também entre eles, Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o a estar sentado ao fogo, puseram os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também dele. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passou quase uma hora. Um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizem. E logo estando ele ainda falando, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje mesmo me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém, meus queridos amados irmãos? Então essa passagem aqui, no versículo atrás, Pedro disse para Jesus que se fosse possível ele ia até a morte com ele. Então Jesus ficou assim, pasmo. E o que aconteceu? Só que Jesus disse para Pedro: não, Pedro, tu vai me negar. Ele disse: não nego, Senhor. Ele disse: tu vai me negar. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negará. Então o que aconteceu? Quando os soldados prenderam Jesus, Pedro estava junto de Jesus. Mas assim que Jesus foi preso, queridos amados irmãos, Pedro se afastou de Jesus, ficou de longe. E missionário, o que significa a palavra ficar de longe? É a pessoa que está dentro da igreja, mas se alguém perguntar se ela diz: não, sou crente não, estou indo para lá só para ver como é, quer dizer, ele fica de longe. Ele não afirma. Então foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, antes, ele disse que ia com Jesus até a morte. Mas quando prenderam a Jesus, ele ficou de longe. E quando ele vem, que senta no meio, onde estavam os que prenderam Jesus, reconheceram a Pedro. E ele disse o quê? Que não era. E o terceiro ainda afirmou mais: olha, rapaz, você é porque você é Galileu. Então, meus amados, veja bem a diferença de você ser de Deus. Mesmo que você queira se esconder, o chamado de Deus está na tua vida. Então não seja covarde. Então, o próprio rapaz, o soldado lá, disse que ele era Galileu. Quer dizer, o próprio soldado conheceu que Pedro era o quê? Era Galileu, que andava com Jesus. Mas ele negou outra vez. Então dessa vez, quando ele negou, o que foi que aconteceu? O galo cantou. Quando o galo cantou, aí ele lembrou o que Jesus tinha dito. E muitas das vezes você só lembra das coisas de Deus quando você está no sofrimento, quando você está padecendo. Mas Deus é misericordioso e tem graça que mesmo assim, você negando Ele, quando você se volta para Ele, Ele te aceita. Então não desperdice a sua oportunidade. Não desperdice a chance que Ele já te deu muitas das vezes e está te dando. Não olha para trás, não negue a Jesus. Porque quando ele lembrou da palavra, ele foi chorar. Muitas das vezes o choro não vai
mover a mão de Jesus. Então, antes de a gente fazer as coisas que desagradam a Deus, nós temos que pensar antes de fazer. Porque depois que fazer, meu amigo, não adianta chorar, não adianta se lamentar. O que é que vai acontecer? Só você se arrepender de novo. Então não deixe que esse acontecido venha acontecer na sua vida. Não negue a Jesus, siga Ele. Apoie a sua fé na palavra de Deus. Não importa o que você está passando, mas se você não negar a Jesus, Ele vai te livrar, Ele vai te guardar, Ele vai te abençoar da forma que você está precisando, está necessitando. Não negue a Cristo. Porque muitas pessoas estão negando a Jesus. Só quer ser crente quando está no culto, quando está na igreja ou quando está com o irmão. Mas quando está fora, nega a fé em Jesus. Não negue. Porque se você confessar a sua fé em Jesus Cristo, na palavra dele, tudo que está passando na sua vida não é nada. Você pode estar doente, você pode estar com dificuldade financeira, pode ter algum familiar teu, você pode estar com briga no casamento, você pode estar separada, você pode estar pensando em separar. Se você acreditar na palavra de Jesus, Ele vai restituir tudo isso. Então creia. Se você quer me ajudar a ganhar alma, compartilha esse vídeo, te inscreve no canal, dá um joinha, vamos para cima do mal, porque eu e você somos de Deus e nós precisamos ganhar alma para Jesus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém?